Então, beleza. Então, nossa listagem aqui ela tá ok até o presente momento, por hora. Vamos então agora trabalhar em cima de uma, uma criação de como seria isso. Nós já temos aqui o objeto que a gente criou como category item, né? Então, a gente vai utilizar esse mesmo objeto. Como é que a gente define isso? A gente, no método aqui do controlador, aqui no store, a gente precisa colocar uma diretiva, né, chamada fromBody. E aqui a gente coloca agora o nome da classe que a gente precisa, category.categoryItem. Então, pronto, a partir desse momento eu vou criar um objeto aqui, request. A partir desse momento, tudo que você mandar no body da requisição, no corpo da requisição, ele vai pegar tudo que está lá dentro e vai mapear esses campos aqui para dentro. Ó. Ele vai fazer uma autoassociação dos nomes que tiverem igual a esse. Vocês vão entender agora. Aqui, ó, dentro desse método aqui, eu vou colocar um breakpoint. Você pode passar o mouse aqui em cima, só ver que vai tipo, gerar uma bolinha, se dá um clique. Ou aqui onde você estiver, você aperta um F9, ó, e ele coloca e remove. Então, a partir desse momento aqui, vamos iniciar novamente a API. Vamos agora no método post que a gente está trabalhando. Vamos clicar aqui novamente. E aqui, ó, tá vendo? Ó, request body. Então, na hora de fazer uma requisição, o usuário final vai chamar essa URL aqui, ó. Ele vai chamar assim, ó. Quando um client for chamar a aplicação, o front-end, ele vai considerar isso daqui, ó, 7062. Ele vai pegar isso daqui e vai concatenar junto com essa rota aqui, ó, que nesse caso é o API barra categorias. Isso. Então, quando um cliente for chamar, a gente for fazer local, a gente vai chamar assim. E basicamente é o que o Swagger faz, né? Então, nós tínhamos definido aqui, ó, essa classe aqui no parâmetro, né? Então, nós definimos aqui a categoria aqui no parâmetro, tá? Os campos que estão aqui dentro, automaticamente ele já vem para o Swagger, ok? Então, a gente já tinha colocado lá ID, nome e se está ativo ou não. Então, vamos colocar aqui vamos colocar, deixar zero, vamos colocar aqui categoria 03. Então, quando um front-end vai fazer uma requisição para a gente, ele só precisa mandar isso daqui, ó. Abre chaves, fecha chaves e aqui dentro você separa aqui por chave e valor. Então, o nome da chave é ID e o nome do valor. Chave, valor, chave e valor. E assim prossegue. Vamos executar agora. Nós tínhamos colocado aqui um breakpoint para a gente poder acompanhar linha a linha, né? Isso aqui serve exatamente para pausar e você ir debugando a sua aplicação linha por linha. O request, ó, o que, que aconteceu? Categoria 3 que a gente já colocado lá, tá vendo? Então ela já vem preenchida. Então, a partir do momento que a gente tem esse request, esse objeto aqui, ó, pronto pra gente, daqui em diante a gente vai dar seguimento com ele, a gente vai validar se preencheu o nome mesmo, esse tipo de coisa, entendeu? Falando de uma update, não é muito diferente, né? Aqui a gente vai colocar também um from body e a gente vai colocar, deixa eu copiar e colar isso aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Tá? A diferença desse para esse é porque esse tipo de solicitação, o underline request.id, ele precisa estar sempre preenchido, porque o ID, por ele ser uma chave primária, um item único, eu vou lá no banco de dados e consigo apagar apenas a linha. Imagina uma tabela com 10 linhas. E aí, se eu não tiver qual o ID, qual é a linha, qual o registro que eu preciso excluir, eu não vou conseguir fazer essa operação. Então, o mínimo que essa API aqui precisa de update é ter um ID, certo? Então, se ele for menor ou igual a zero, né, eu vou ter que devolver para o usuário final que chamou para ele informar esse ID, certo? Então aqui eu vou fazer aqui, ó, um action result, certo? Se isso daqui, se ele não passar nenhum ID, eu vou dar um return bad request, aqui, ó, informe o ID para atualização. Boa. Aqui eu vou botar um OK.
por enquanto. Vamos então iniciar nossa API novamente. Swag aberto. Vamos vir aqui agora, input. Já aparece aqui já os campos que precisa, né, também para fazer a atualização, que basicamente é o mesmo da categoria. Vamos aqui, botar aqui uma categoria 005, por exemplo. False, e digamos que eu não passo, eu coloque 0 aqui, né? Digamos que ele mandou assim. Deixa eu botar um breakpoint aqui também para vocês verem linha a linha. Executando. Então, com o F10, você consegue passar agora linha a linha em cima da sua função. Nesse caso aqui, o ID é menor ou igual a 0? Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai devolver um bad request e vai informar aqui, ó, o usuário final, um código diferente, que não é um código, geralmente o código 200 está associado a sucesso, né? Então, quando devolve um erro 400, essa requisição não está apta para ser feita, essa atualização é inválida. E aqui a gente tem o retorno, que é o que? Informe o ID da atualização. Né? Então, beleza. Vamos apagar, vamos pausar aqui. Tá? E aqui a gente tem o delete. A gente vai trabalhar o delete já já. Vamos trabalhar nesse aqui que a gente já tem bastante coisa para a gente fazer aqui ainda. Então agora, primeira coisa. Vamos criar o nosso banco de dados. Ok? Eu já tenho instalado aqui o Docker Desktop, né? Você instala o Docker na sua máquina, né? O Windows aí, Docker Desktop, deixa eu até pesquisar aqui, ó. Docker Desktop. Já vai aparecer de cara aqui, ó. Então você é simples, baixou, next, 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 instalou, pronto. A partir do momento que você iniciar, então você vai ter essa cara inicial, né? A gente vai vir aqui agora no PowerShell aqui e a gente vamos testar se o Docker realmente está instalado. Então na linha de comando a gente vai escrever aqui, ó, Docker. Quando aparece esses comandos aqui é porque o Docker está instalado, está funcionando, ok? Eu já deixei pronto aqui um comando aqui, ó, que é o seguinte. Docker vai iniciar na porta 5432, que é a porta do Postgres, né, que a gente vai estar colocando, e ele vai externalizar essa porta para a gente estar utilizando. Coloquei o nome do banco de dados, vai se chamar Postgres, né? Especifiquei aqui também aqui, ó, um password, botei aqui para acessar o banco. E "-d" aqui é o nome do usuário, tá ok? Então vamos dar um enter aqui. Opa, acho que já criou, hein? Ah, criou, tá aqui, ó. Então ele já criou meu banco, ó, o banco já está rodando e tudo mais. Eu gosto muito de usar uma ferramenta chamada dbeaver. Ele é um conector de banco universal, né? Ele é um conector de banco universal. Então a gente vai vir aqui em cima aqui agora, ó. Vamos vir aqui, cadê? Em Database. New Database Connection. Aqui eu posso conectar com vários bancos, ó, com Postgres, Oracle. Então, em um lugar só eu consigo ter tudo isso. Então, eu gosto muito do dbeaver por causa disso. Então, a gente vai estar se conectando então com Postgres. Host, onde é que a gente vai se conectar? A gente criou aqui no Docker local, o nosso banco local. Então, quando a gente quer apontar alguma coisa local, a gente chama de localhost. O nome do banco vai ser esse mesmo, o usuário vai ser esse. E a minha senha vai ser aquela que eu coloquei aqui no comando. Eu tinha colocado essa senha aqui, ó, DIVE, tal, beleza. Eu vou colocar essa senha aqui. Aí vamos testar a conexão, se está ok. Opa, ele conseguiu conectar com o banco de dados. Vamos dar um finish. E está criado aqui o nosso banco de dados local. Esquema, public, tabelas. Aqui, ó. Nós não temos ainda nenhuma tabela aqui para a gente tá buscando os dados. Então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer via migrations. Aqui agora na aplicação, nós vamos criar aqui dentro da pasta domínio, a gente vai criar uma nova pasta chamada entities. E aqui dentro de entities a gente vai criar mais uma classe chamada category.
A função do DTL basicamente é só levar os campos essenciais, né, para não deixar vazar nenhum tipo de informação que é relevante de repente internamente ou para o negócio, enfim. Tá? Então vamos criar nossa entidade. Eu vou, por ela ser simples, vou até copiar aqui e vou jogar para cá, tá? Então beleza. Nós então já temos a nossa entidade, que é a cópia do que é o que vai gerar na tabela. Então lá no nosso banco de dados vai gerar uma tabela chamada category, vai gerar um ID e vai gerar um name e se ele está ativo ou não, um campo booleano, ok? Então beleza. Vamos agora criar uma outra pasta. Vamos chamar essa pasta agora de infra. Aqui agora nós vamos criar então a nossa classe que é responsável, né, por fazer esse trâmite com o banco de dados. Por isso que eu criei essa pasta infra. Então dentro da pasta infra agora, vamos criar então uma classe agora. Tá admin, tá? Admin context. Primeira coisa que a gente vai fazer quando vai trabalhar com o banco de dados aqui, nós precisamos herdar aqui então um db context. Não está aparecendo aqui. Sim, vamos fazer então a nossa primeira inclusão aqui de um pacote, tá? Que a gente, para poder lidar com Postgres, a gente precisa de uma DLL exclusiva para a gente tá fazendo esse acoplamento. Então, em cima do projeto, aqui, ó, botão direito, a gente vai aqui, ó, em gerenciar pacotes do NuGet. Vamos colocar aqui, ó, Postgres, que já deve aparecer. Vou dar aqui procurar. Aqui, ó, esse cara aqui. Vamos clicar aqui em instalar. Ele vai adicionar então essa DL, ele vai adicionar então essa DL no nosso projeto e todas as suas dependências, né? Tá ok? Acho que agora já vai reconhecer aqui. Tá. Vamos então utilizar aqui em cima, ó, using, vamos trazer esse pacote para a gente utilizar dentro dessa classe. A gente utiliza assim, ó, using, aí a gente bota aqui, ó, Microsoft.Entity Framework Core. Pronto, a partir desse momento aqui, ó, eu já consigo acessar as classes que estão dentro desse pacote, ok? Então, primeiro ponto é esse, CTOR. Vamos criar então aqui o nosso construtor da nossa classe. Eu gosto muito de desabilitar uma opção chamada changeTrack.Lazy Load Enable False. Quando você tem uma aplicação muito grande e ela tem relacionamento com outras tabelas, por exemplo, categoria com certeza vai ter relacionamento com produto, vai ter relacionamento com outras tabelas também que vai fazer sentido para o negócio. Quando essa propriedade ela fica ligada, o que acontece? Às vezes você só quer buscar, aqui dentro da aplicação você fala, me dá as 10 últimas categorias. Nesse momento, se esse cara tiver habilitado, ele vai trazer as 10 categorias e atrelado a ela vai trazer também todos os produtos que estão atrelados, né, a ela. Isso deixa a aplicação muito lenta, então eu gosto de fazer isso muito. E se porventura eu quiser os produtos, aí eu vou lá e busco também, entendeu? Aqui também, ó, um db context option, db context option. Admin contexto, e aqui eu vou ter algumas opções que basicamente eu só vou repassá-las para a classe base aqui, ó. Então basicamente só estou pegando as configurações que eu vou definir em outro arquivo e estou repassando aqui para ele dar continuidade, tá? Então beleza. Uma vez então configurado a minha classe, que ela vai trabalhar então com db contexto, né, que é contexto de banco de dados. Já preparei que as opções vai vir do arquivo de configuração das injeções de dependência, que a gente vai fazer mais tarde aqui. E agora a gente precisa então definir agora a nossa propriedade para ela ficar acessível, né? Então vamos criar aqui agora uma prop. A gente vai botar aqui, ó, db7. Aqui a gente vai colocar agora o nome da nossa classe que está lá naquela outra pasta chamada domínio. Lembra que a gente criou ela? Ela está aqui, ó, em domínio.entities
ponto category. E aqui eu vou chamar então esse objeto de categories. Eu vou colocar no plural, tá? Próximo ponto. Então, eu já defini minha classe de banco de dados, já defini os opcionais, já defini também a forma de acessar, né, as propriedades desse cara no banco. E eu preciso agora também fazer o quê? Criar agora o mapeamento dessa entidade com o banco, né? Como é que a gente faz isso? Então, vou botar aqui ó, um protect override, porque ele já tem aqui, ó, automaticamente ele já tem isso, mas eu quero fazer manual também junto com vocês. Então, override, eu estou dizendo o seguinte, ó, já existe esse método chamado onModelCreating, se eu não me engano é assim. onModelCreating, isso. E aqui eu tenho que passar mais um parâmetro chamado modelBuilder. Vou chamar aqui de builder. E aqui eu venho base, ponto, onModelCreating, isso mesmo. E só vou repassar esse build aqui para ele. Basicamente eu estou dizendo o seguinte, ó, porque aqui dentro desse cara aqui, ele já incorpora essa criação. Mas esse override eu estou falando o seguinte, ó, eu quero sobrescrever o que você está fazendo e eu que vou fazer. Tipo assim, estou dizendo o seguinte aqui, cara, quem manda é eu, deixa que eu faço. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então o que a gente precisa fazer agora? Dentro da nossa infra aqui, a gente criou isso daqui, agora a gente precisa vou criar mais uma pasta chamada map. Qual a função do map? Vamos criar primeiro e depois a gente... Então, vou criar uma classe aqui agora, mais uma classe chamada category map. Vou criar aqui, então, aqui, ó, public void configure, né? Beleza. Aqui em configure nós precisamos então de usar, tá? A gente precisa também definir outra coisa aqui. Vamos precisar de dois pacotes. Primeiro, o Microsoft .core e vamos precisar também de Microsoft.htmlcore.metadata.builder. Então, vamos precisar desses dois pacotes aqui para a gente estar configurando. Bom, então vou estar colocando aqui, já depois eu te explico, tá? Domínio.entities.categoria. Então vamos pegar agora esse builder que a gente gerou, vamos colocar aqui um toTable, tabela, vou facilitar aqui. Esse arquivo aqui, basicamente a gente está, quando a gente criar migration mais tarde, ele vai simplesmente, vai lá no banco e vai criar a nossa tabela de acordo com as propriedades desse campo, tá? Vou criar o nome assim, ó, categories tab no banco de dados. Para não ficar tudo igual, category, às vezes pode acabar se perdendo. Então, vamos deixar assim, que a gente sabe que isso aqui, ó, a gente está criando o nome da tabela com esse nome. Nosso builder aqui também, eu vou colocar aqui como haskey, isso aqui. Tá aqui, ó, ok.id. Então, eu estou definindo, então, dentro da classe categories, vou criar o banco de dados aqui, ó, bota aqui, ó, criar tabela, então, no banco. Isso aqui vai ser, ó, definindo a chave primária banco de dados. Pronto, só isso.
aqui, deixa eu só fechar um pouco aqui, que a gente vai começar a abrir um monte de coisa. Bom, agora aqui dentro, o que nós precisamos fazer? Beleza, então nós criamos a nossa entidade que vai representar ela no banco de dados. Estou definindo agora como eu quero criar, né, toda essa estrutura. E eu preciso então mapear agora essa entidade que a gente criou no banco de dados, com tabela e todos os nomes, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Pegar aqui, ó, builder, que aqui agora ponto entity, vou passar qual tipo de entidade que eu quero, que é essa daqui, ó. Boa. E aqui dentro eu vou dizer agora qual que é o meu mapeamento, que basicamente está em new map.category map.configure. Então pronto, a partir desse momento a gente já pode rodar uma migration que ela já vai criar automaticamente no nosso banco de dados aquela tabela com esses campos que nós definimos aqui, ó. Tá? Então beleza. Então a nossa classe contexto criada, nós precisamos agora ir aqui na classe program e nós precisamos agora informar para a nossa API que agora a gente tem uma conexão com o banco de dados. Nós vamos adicionar então o nosso banco de dados. Adicionar banco de dados. Como é que a gente faz isso? Então a gente, através aqui, ó, do builder.services, a gente vai ter aqui um cara chamado addContext. Tá aqui ele. Né? A gente lembra daquela classe que a gente definiu lá naquela pasta infra? É aqui que a gente coloca ela. Então, a gente está adicionando um contexto, a gente vai passar o tipo desse contexto, que está ali, ó, em infra. OnAPI, ponto, está na pasta infra, ponto, admin contexto. E aí, dentro desse contexto, vou chamar aqui de OPT. Eu preciso configurar então a URL do nosso banco de dados local. Então eu vou botar aqui, ó, apt.use não está aparecendo aqui, ó. Quando se fala de português, é o np. Ah, não, tá aqui, ó. Que ele vai importar. Ele não estava aparecendo porque precisava importar ele aqui para ele conseguir enxergar, tá? Então, aqui beleza. O que a gente precisa passar aqui dentro? A gente vai pegar aqui o builder, que é essa variável que foi criada aqui, ó, tá vendo? A gente vou utilizar ela mesmo. Deixa eu dar um espaço aqui. Builder.configuration. O que é esse configuration, tá? Dependendo do ambiente em que você está rodando, como a gente está rodando local, então ele vai considerar esse app, ele vai considerar esse arquivo aqui, tá? Para poder pegar os parâmetros aqui. Então, em configuration, nós temos um método chamado getSession, que eu vou colocar aqui. Vou criar um nome aqui, mas a gente vai criar ela dentro. Ó, connection string, botar aqui ponto, database, ponto value. Ou seja, eu quero o valor desse cara. E aqui a gente finaliza com ponto e vírgula. Só que a gente precisa então... Só que o que acontece? Quando essa aplicação rodar, ele vai vir aqui então no arquivo de configuração. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu deixar isso aqui expandindo um pouco. Eu não sei se esse tamanho tá bom, galera. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Vai ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Então, beleza. Então, dentro desse arquivo de configuração, eu vou criar então uma seção aqui chamada... cadê? Eu criei Connection Database. Então, vou criar assim, Connection String, certo? E aqui dentro
eu vou criar outro cara. Tá aqui, chamado database. E aqui dentro de database a gente vai colocar a nossa URL de conexão, tá? Se a gente vir aqui no Debiver, a gente já tem uma URL aqui previamente. Então eu vou até... Deixa eu pegar aqui, ó. Editar a conexão. Aqui nós temos o host, nós temos o nome do banco, o usuário e o nome, tá? Então vamos definir então esses parâmetros aqui agora. Então, primeira coisa, vamos colocar aqui então o nosso host, que nós já vimos que o nosso host se chama localhost, né? Localhost, local, eita, tá difícil hoje. Localhost, aí 2 pontos. Nós precisamos também da porta, que a gente definiu lá que seria a 5432. Não sei se você lembra quando a gente rodou o comando aqui, ó. Aqui, ó. Cadê esse comando aqui, ó? Nós definimos aqui como 5432. Então, porta 5432. Vou colocar aqui também um pooling igual a true. Já posso fechar isso aqui já. Vamos também colocar então database, que vai se chamar Postgres, né? Opa, database. Não, Y é assim. Postgres. A gente precisa definir também o username, o nome do usuário, né? Então a gente define assim, ó, user ID igual. Eu também deixei Postgres também para não para ser mais fácil, né? Então Postgres, vou colocar aqui também. Ponto e vírgula, e eu preciso também de um password. Password é aquela senha maluca minha lá, velho. Que é essa daqui. E só lembrando que em um ambiente de verdade produtivo, esse coisa senha, essas coisas não pode ficar exposta assim, não. No pipeline a gente define isso de forma tipo automática, entendeu? Para não correr o risco de alguém copiar as URLs, as coisas aqui e ir para produção, né? Tá ok? Mas eu vou colocar aqui porque o intuito aqui é educacional, né? E você fazer sua primeira API. Então pronto, está configurado, a URL do banco também já está aqui. Tá, beleza isso. Deixa, agora ficou grande demais aqui, de 150. Certo. Tá, beleza. Então a gente criou a entidade, criou o mapeamento, criou os builders, a gente conectou a nossa API com o banco de dados. Como é que eu sei se isso está funcionando ou não? Né? Primeira coisa que a gente vai fazer é rodar uma migration. Qual é a intenção da migration? É, de fato, a gente ir lá no, ou a gente pegar aquela entidade que a gente criou e processar ela e ver se ela vai gerar automaticamente as tabelas no banco de dados, né? Que vai ser aqui, ó, nesse cara aqui. E aí, vamos testar? Será que vai funcionar de primeira? Então, vamos embora. Para a gente rodar uma migration, aqui embaixo aqui tem o PowerShell, né? Tá, se porventura no seu Visual Studio não estiver aparecendo o PowerShell aqui, você vem aqui em cima, ó, nos menus aqui, tem a guia exibir, e aí você vem aqui, ó, terminal, tá vendo? Você clica nele e ele já vai aparecer, ó. Vamos lá, então. .NET, EF de Int Framework, Migrations, ADD, vou botar aqui Initials. Tá, o nome do nosso projeto aqui é Only One API. Então vamos botar aqui, ó. .NET EF Migrations ADD Initials Project One-API. Então ele vai dar um build.
O seu projeto não tem um pacote de design, tá? Ok, vamos lá então. Vamos adicionar então esse pacote aqui no nosso projeto. Vamos vir aqui em cima do nosso projeto, botão direito, gerenciar pacotes do Nugget e vamos colocar aqui design aqui, ó. Então é esse cara aqui. Vamos então instalar ele. Ele já adicionou aqui, ó, pra gente. Vamos tentar rodar de novo então nossa migration. Ele criou nossa migration, né? Vamos aqui ver onde ele criou, só pra gente... olha só, a gente tem uma pasta... ele criou aqui, mas o ideal é que essa pasta ficasse aqui dentro da infra, aqui, ó. Migration, para não ficar ela solta aqui fora de contexto, porque a migration ela tá dentro de um contexto de infra, né? Então, mas vamos deixar aqui mesmo. Então, a nossa migração foi criada, ela está dentro dessa pastinha aqui, ó, migração, esses arquivos você pode dar uma olhada aqui, que tem um up, que ele vai fazer, então ele vai criar uma tabela, aqui você consegue ver tudo que ele está fazendo, né? Se precisar apagar também. A gente não precisa se atentar com isso agora, porque não é intuito, mas uma vez criado a nossa migration, a gente precisa, então, agora executar ela no banco, né? Então, o que a gente faz agora? A gente dá um .NET EF data database update. Deixa eu ver se assim roda. Acho que vai precisar do project também. Precisa. Aqui, a gente bota aqui agora. Project ion-api. Tá, por algum motivo eu fiz alguma coisa errada aqui no nosso arquivo de configuração. Tá, então tá dando erro aqui, ó, 7 port, tá. Basicamente tá fazendo o seguinte aqui, ó. Aqui, ó, porta não é 2 pontos, né? É igual aqui, ó. Vamos ver se agora roda. Aqui, ó, localhost também. Acontece. Cara, eu adoro quando acontece esses erros, porque a gente acaba ficando mais esperto, né? A gente acaba se ligando em umas coisas que a gente não presta muita atenção. Tu viu? A gente vai fazendo junto e no final deu um BOzinho. Provavelmente, vamos ver agora. Acho que agora vai dar bom, hein? Opa, agora sim. Aparentemente a nossa migration rodou. Agora a gente precisa conferir se realmente criou lá no banco de dados. Então, a gente aqui em cima aqui, botão direito, refresh. Tá criada a nossa tabelinha aqui, rapaz, ó. Então, beleza. Criou nossa tabela. Esse aqui ele cria automático, é o histórico, né? Vamos vir aqui em cima, SQL Editor. Vamos fazer apesar de não vai ter nenhum registro aqui, mas... From, aí você bota aqui, ó, Categories Tab. Pronto, aí realmente não vai ter nenhum registro. A gente vai começar agora a incluir registros nessa tabela. Então, vamos voltar então agora para o nosso controlador. E vamos criar agora a nossa primeira injeção de dependência. Vamos criar aqui então, ó, private read only, que vai ser apenas leitura. Vamos lá na nossa pasta de infra.admin contexto e vamos botar aqui um context. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou atribuir esse contexto. O que eu fiz aqui, ó? Quando a gente fala de injeção de dependência, que é isso que a gente está fazendo agora, tá? De uma forma bem simplória para o intuito aqui desse intensivo, quando a gente faz a injeção de dependência aqui, o próprio .NET ele vai gerenciar esse acesso aqui ele vai abrir conexão com o banco, ele vai abrir, vai fechar, vai fazer tudo.
para a gente. A gente não precisa ficar se preocupando em abrir conexão com o banco, em fechar. O .NET já cuida tudo disso. A gente só precisa fazer a injeção de dependência e ele cuida do restante, tá? A primeira coisa, então, vamos criar a nossa primeira registro no banco, tá? Vamos pegar aqui o nosso contexto. Nós temos aqui as categorias. Lembra que a gente colocou essa categoria aqui, ó, lá no... se você quiser vir rápido assim, ó, tá aqui dentro do contexto, você coloca o mouse assim, você aperta F12, ele vai parar lá onde tá esse objeto, né? Tá dentro da pasta aqui, ó, infra, né? A gente criou esse admin contexto e ele tá aqui, ó, o set, ó. Tá vendo? Tá. Então, categorias, a gente vai dar um add. E o que que ele pede aqui? Olha só o que que nós vamos fazer aqui. Vamos então criar esse objeto para ele. Entity, que é igual a new domínio ponto entities ponto category. E vamos agora preencher as propriedades então desse objeto para que ele consiga fazer a inclusão no banco. Então, já vou adicionar aqui, ó, para não parar de dar erro. Então aqui vamos lá. Então app_entity.name. Como é que a gente vai pegar esse nome? A gente vai pegar desse cara aqui, ó, request, que foi quem mandou, o cliente que enviou, né, via swag ou via aplicativo, qualquer coisa. Então aqui vamos pegar o nome, então a gente vai repassar o que o cliente mandou para a gente internamente aqui. Então vamos pegar aqui agora no entity ponto. Agora também a gente tem outra propriedade, active. Active. Beleza, uma vez feito isso, a gente então adiciona agora essa entidade ao nosso contexto de categorias e a gente pega agora o contexto e dá um save changes. Tem um async, mas não vou falar disso agora não, tá? Então, a partir do momento agora que a gente chamar a nossa aplicação, ele vai então popular esse objeto e vai salvar no banco de dados, ok? Então, o que salva no banco de dados é de fato esse save changes aqui, tá? Isso aqui ele prepara o tracking todinho do Entity Framework para poder fazer a inclusão. Então vamos ver se isso aqui está funcionando.